enchei-vos do Espírito Santo. Quarta-feira já tivemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, porque é o tempo do Espírito para a igreja. E eu não quero ficar de fora. E eu não posso prender você para receber. O que posso fazer é te incentivar a querer, desejar ser cheio do Espírito também. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis 24, o título da mensagem é O Meu Ajudador. Diga comigo, o meu ajudador. Tudo bem. Tarefa para casa desse domingo é ler todo o capítulo 24 de Gênesis, tá? Ele é muito extenso e eu vou, em alguns versículos, dar uma síntese, aí, um compacto da história de Isaac e Rebeca. Mas eu quero que você leia e releia em casa novamente, por favor, por gentileza, para que você possa compreender melhor ainda a mensagem dessa manhã. Tá bom? Acharam? Versículo 42. Eu vou ler na revista atualizada. Hoje, pois cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro no ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do teu filho, ou melhor, a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo privilégio, a oportunidade de iniciarmos a nossa semana descansando nos teus braços, de podermos, como Maria, nos assentar nesse domingo pela manhã para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Que tu possas mais uma vez, Senhor, por graça e misericórdia, usar a minha vida, os dons que tu me deu, Espírito Santo, para edificar a tua igreja, edificar a vida dos meus irmãos, e que nessa manhã o teu Espírito tenha liberdade para se derramar, se manifestar. E sinais, prodígios e maravilhas do teu reino, assim como Eliezer, Pai, que colocou joias sobre Rebeca. Esses dons e estas joias venham sobre a Ohana Church, Pai. Para vivermos, sim, o relacionamento com o noivo chamado Jesus Cristo, nós como sua igreja.
E que o Senhor nos conceda um mês de setembro abençoado por Jesus Cristo. Um mês de livramentos, um mês de portas abertas, um mês de cura, um mês de restauração, um mês de transformação. Porque quando o Senhor nos envia a sua palavra, Ele nos sara e Ele nos livra daquilo que estava nos matando, Pai. Que assim seja sobre as nossas vidas e famílias. Um mês cheio, transbordante do Teu Espírito Santo. Para a glória e honra do Teu nome é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Nosso ajudador. Aqui nós vemos a narrativa, todo o capítulo 24, Abraão pegando o seu servo de maior confiança, que se chamava Eliezer, e dizendo: olha, faz um juramento aqui comigo, eu vou te enviar à terra dos meus familiares e parentes lá longe, porque o meu menino, meu guri, meu piá, como é que fala? É garoto no Rio de Janeiro? Garoto. Meu garoto. Piá é no Paraná. Guri no Rio Grande do Sul. Aqui como é que é? Tem manezinho aí? Como é que é aqui, Oteiro? Guri? Estepô? É guri também. Já cresceu e ele precisa de uma esposa. Só que eu não quero que ele se relacione e case com mulheres que não têm os mesmos valores, princípios e o mesmo Deus que a gente tem. Então vai lá nos meus parentes e ache uma mulher top das galáxias para ele. E ele disse: sim, senhor, vamos lá. Olha a missão que foi dada para o servo de Abraão. Como é que eu vou ser santo casamenteiro agora? Como é que é o nome do santo casamenteiro? Hã? Ah, tens lá na tua casa, né? Não bota ele de cabeça para baixo. O que é teu está preparado. E ele vai nessa missão e ele ora a Deus, fala: Deus, eu vou usar de uma estratégia, e chegando lá eu vou pedir para que a moça, a mulher, a pretendente possa me ajudar a me dar água para os camelos. E era algo incomum, gente, não era algo assim que seria fácil. E quando Eliezer chega lá, de fato, havia o poço, e final de tarde as mulheres iam lá tirar água. E aí, coincidentemente, ou melhor, Cristo-incidentemente, quem vem tirar água? Quem? Rebeca. Uma moça linda, virgem, cheia de Deus. E estranhamente Eliezer fala com ela. Ela poderia ter fechado a cara e falar: vou dar papo a estranho. Mas ela, como uma boa serva, fala com ele, pega o cântaro, dá água para ele, prontamente sai da água para os camelos. Você vai ver o contexto, haviam 10 camelos, gente. Quantos? 10. E camelo, quando bebe mais do que aqueles carros antigamente que fazem 3 por litro. Bebe água pra caramba. Então daria um bom trabalho, daria como diz o manezinho, uma trabalheira, ela dá água para os camelos tudo. Mas ela, de boa, ela vai, serve os camelos, e aí acende a luzinha. Opa, deu certo. Mas como é que eu vou saber agora se ela, se não é? Será que... quem é os teus pais? E como é que é? Aí ela dá toda a ficha dela. Opa, bateu. Aí chamou os homens, conversaram. E aí, sem esperar nada em troca, do nada, Eliezer vai um dos camelos. Você vai ver no contexto que Abraão bota toda a sua riqueza nos 10 camelos. Não sei se era para impressionar a varoa. Ele pega alguns braceletes, pega uns
piercings na nossa agora atual, né? E dá para ela joias, e não era bijuteria, não era biju. Era ouro, era prata, era coisa fina, coisa bonita. E já enfeita ela. E Eliezer teve que convencer ela de sair da sua casa, da sua parentela, e ir para a terra desse tal de Eliezer, que era servo de Abraão, que ela iria casar com o tal de Isaque. Então Eliezer teve que ser bom no convencimento, sim ou não? Ela podia, não vou fazer essa loucura, senhor, respeito todo esse protocolo aí, mas deixa eu aqui que antes só do que mal acompanhar. Mas Eliezer teve sucesso na sua missão, de convencer não só Rebeca, mas a família, que seria um baita partido Isaque para a vida dela. Igual essas histórias de Hollywood que termina com casamento, final feliz e tudo mais. Só não mostra depois como é que foi o casamento, né, mais? E o que tem a ver isso conosco, pastor, hoje em dia? Provérbios, no capítulo 25, capítulo 2, bota na NTLH para nós, por gentileza. Provérbios 25, 2. Diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, daquilo que é mistério, que a gente não tem compreensão e entendimento. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então tem muita coisa dentro desse livro sagrado que a gente vai ler e não vai compreender. Não vai fazer as conexões devidas, não vai ter a clareza, a compreensão, e muitas pessoas desistem de continuar lendo porque não entendem. Ah, pastor, eu já tentei ler, mas não entendi, desisti, não li mais. Mas eu quero que você vá continuar lendo, porque a Bíblia é o único livro que a gente lê e o autor se faz presente. Quando a gente pede para ele, Senhor, me explica. Espírito de Deus, o Senhor pode me abrir os olhos do coração para eu entender. E Tiago vai dizer que quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele não vai negar, Ele vai dar com generosidade para nós. Então, aquilo que está por trás dessa história tem princípios, tem instruções até hoje para as nossas vidas. E aqui nós vemos por trás dessa história de Isaque e de Rebeca, a história de Jesus e da igreja. Porque nessa história romântica a gente vê Deus na pessoa de Abraão, a gente vê Jesus na condição do seu filho Isaque, Eliezer é o Espírito de Deus e Rebeca é a igreja. Porque o próprio nome Eliezer, Eli, Deus, Ezer, ajudador, ou seja, Deus é o meu ajudador. Quem hoje ajuda a igreja? Quem hoje nos ajuda a viver a missão de Deus sobre nós na terra? Vamos ler? João capítulo 14, verso 16 e 17. Pode voltar para a revista atualizada. Olha lá. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, outro ajudador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito do quê? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, disse Jesus, porque Ele habita convosco e estará em vós. 26, versículo 26 desse mesmo João 14. Mas o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Lembra o que Eliezer foi fazer? Em nome de quem ele foi? De Abraão.
Abraão deu uma procuração para ele. Você vai em meu nome lá buscar uma noiva para o meu filho. Está na cara. Até cego vê. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E a pessoa mais incompreendida hoje na igreja, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fogo, não é uma energia, não é uma luz, é uma pessoa, é Deus. Faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a forma como Deus se relacionava com o povo no Antigo Testamento era uma. A forma como Deus se relaciona conosco hoje na Nova Aliança é outra. Porque no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre alguém específico, lhe dava uma capacidade, seja para trabalhar, para profetizar, para ter visão, e depois o Espírito subia e permanecia na pessoa. Mas hoje, na Nova Aliança, Jesus está dizendo que o Espírito vai permanecer, habitar, estará conosco quando? Sempre. Então, se eu não compreender e não me relacionar com Ele, a minha vida com Deus vai ficar limitada. E eu sei que às vezes a gente vê tantas coisas que não estão na Bíblia que assustam a gente. São aberrações, são culturas que as pessoas catam daqui, dali, de outras religiões e querem trazer para dentro da igreja. Não. O Espírito Santo é real. E Ele quer ser o nosso melhor amigo. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos adornar, é Ele que vai nos enfeitar e nos preparar como uma noiva para nos encontrar com o nosso noivo que é Jesus. Eu já fiz alguns casamentos nessa minha jornada de quase 30 anos de pastor. Já fiz casamento dentro de igreja, já tive que esperar a noiva 2h30. Ela acabou com a própria festa. Fazer os convidados de noiva esperar 2h30. Olha que ela estava a uma quadra da igreja, mas se enrolou lá para fazer a maquiagem. Eu falei, ih, deu ruim. E depois deu ruim mesmo, porque depois de um tempo acabaram se divorciando. Não deu certo. Já fiz casamento dentro de campo de futebol amador de várzea, 5 horas da tarde no inverno lá em Curitiba, pensa no frio. Meu Deus do céu. Já fiz na praia, já fiz em cima de piscina, já fiz tanto. Final do mês agora eu vou fazer um bem na data que eu casei, 26 de setembro. Então, é bom demais. Eu nunca vi uma noiva feia, gente. Nunca vi. E toda vez que ela vem entrando assim, eu começo a chorar. Porque eu vejo a igreja. Não tem noiva feia. Pode ser que ela pode ter um pouquinho de ausência de beleza, mas ali com make-up, hoje em dia, né? Um botox, uma harmonização facial, dá uma ajudinha. Cara, eu vejo elas entrando, geralmente de branco, elas são lindas. Por isso que Paulo diz em Efésios que a igreja, a noiva de Cristo, não vai ter ruga, não vai ter mácula, ela vai ser perfeita. Pastor, mas como se a gente é cheio de imperfeição? A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Mas quando a gente ama de verdade, a gente não vê os defeitos. A gente só vê as qualidades. E Deus quer nos incentivar a nos relacionar exatamente com o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26, Paulo vai dizer que o nosso ajudador, aquele que nos ajuda, que nos assiste, é o Espírito. Não tem como. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente, o quê? Nos assiste, ou seja, nos ajuda no quê? Nas nossas fraquezas.
Eu poderia parar aqui porque já tem ponto e vírgula, mas vamos ler ele todo. Porque não sabemos orar como convém muitas vezes, mas o mesmo Espírito intercede, ora por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É algo que vem lá do interior do nosso espírito. E que às vezes a gente até não entende porque são línguas misteriosas, línguas, a Bíblia fala língua de anjos ou línguas estranhas. E não tem como a gente querer saber, eu não sei o que eu estou falando, pastor. É a língua do céu. Porque quando eu vou para os Estados Unidos, nunca fui lá ver o Mickey, mas lá eu vou ter que falar inglês. Se eu for na Itália, comer uma pizza lá, eu vou ter que falar em italiano, não tem jeito. Se eu for na Alemanha, eu vou ter que falar alemão. A única coisa que eu sei em alemão é chucrute. Mas quando eu me relaciono com o céu, eu vou ter que falar na língua do céu. E para as pessoas que não têm o Espírito de Deus, para elas são loucura. Mas para nós, Paulo diz que é o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Então, eu quero que você possa imaginar aí agora, usa a sua cabecinha para imaginar. Uma noiva sem adorno, uma noiva sem passar pelo salão de beleza. Sem escovas. Ela vem do jeitinho que ela acordou. E agora pega uma outra que tomou o dia inteiro, como é que chama aquela dia de beleza? Princesa, dia da noiva. Ela fica o dia inteiro naquele para chegar e arrombar. Pessoal, quando chega o noivo, ninguém levanta. Quando chega a noiva... Aí o pessoal já olha para trás, já fica de pé. Todo mundo vai ver a noiva, vai ver como ela tá. Nossa, é assim ou não é? Quando Eliezer tem a confirmação que é Rebeca, vai lá no camelo, pega as joias, pega os adereços, vai começar o bracelete. De ouro, coisa fina, bonita. E uma mulher quando tá é lindo de ver, é bonito, né? É ou não é? E não era biju, gente, era joia mesmo, da coisa boa. As outras mulheres disseram, é a Rebequinha que vinha aí pegar a joia, que vinha pegar água, é ela mesmo? É, parece que não é, mas é ela. Mas parece, tá diferente, tá outra mulher. O que são essas joias para nós hoje espiritualmente? São os dons do Espírito de Deus. Nós vamos aprender esse mês do Espírito. São 9 o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Mas também são 9 os dons espirituais do Espírito para a igreja. Então, olha o equilíbrio. Então, tem gente que tem o caráter de Cristo pelo fruto do Espírito, mas não tem os dons. E tem gente que tem os dons, mas não tem caráter. E o que adianta falar em língua e ser um mentiroso? O que adianta falar em língua e ser fofoqueiro? Então tem que ter equilíbrio, tem que ter os frutos, tem que ter o caráter, mas também tem que ter carisma, tem que ter os dons. Porque o fruto vai agir aonde? No interior. Vai nos transformar aqui dentro, valores, princípios, caráter. E os dons vão agir fora para que a gente seja usado por Deus para edificar, para construir a fé dos nossos irmãos. Eu não sei tocar, mas Deus me deu o dom da palavra. Deus me deu o dom da oração. Então eu vou usar o quê? Os adornos, enfeites que o Espírito me deu. Não me bota para cantar, vai dar ruim. Não me bota para dar aulinha para as crianças. Vou entrar em desespero lá. Então, Deus deu a cada um dons para que a gente possa, juntos, como noiva, como igreja, como de Cristo, ter essa sinergia, essa cooperação com o próprio Espírito de Deus para estarmos indo nos encontrar com Cristo. Quem está me entendendo? 1 Coríntios, capítulo 12,
verso 11. Primeira Coríntios 12 e o 14, Paulo fala sobre os dons do Espírito que atuam na igreja. Mas hoje eu quero só te dar uma pincelada sobre mais um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe agrada, a cada um individualmente. Então Eliezer foi lá nos camelos, pegou as joias e enfeitou Rebeca. O Espírito Santo pega os dons espirituais e ele se agrada, ele sabe o que é para cada um de nós que ele vai dar esses presentes. Não é eu que, eu vou buscar. Deus vai te dar, você tem que buscar. Senhor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Quais são os dons que o Senhor tem para mim? Eu quero receber, eu quero praticar, eu quero botar essas joias. E aí é engraçado que aí o homem quer imitar o Espírito, ou o diabo quer imitar o Espírito, e você vê pessoas falando até em mistério, mas que ao invés de ser o Espírito de Deus, é o diabo. Então não é joia, não é ouro, não é prata, é biju. Parece, mas não é. Então até para isso o Espírito vai nos dar o quê? Discernimento. Eliezer tinha certeza, essa é a mulher que eu vou levar para Isaac casar. Então, quando o Espírito prepara a igreja, ele sabe, é essa igreja que vai ser arrebatada. É essa igreja que vai comemorar a Santa Ceia, as bodas do Cordeiro com o Senhor na eternidade. Isso é lindo. Então, não tem como nós viver uma vida sem o Espírito. Não tem Cristo sem o Espírito. Não tem como, gente. E Deus vai respeitar a tua personalidade, o teu temperamento, ele vai ministrar de formas, como diz Paulo, a multiforme graça de Deus. No teu temperamento, o Espírito vai te ensinar, vai te instruir, vai te capacitar do teu jeito. Não vai mudar quem você é. A tua personalidade vai permanecer a mesma, mas agora, os dons é que ele vai colocar em você para você ser usado por Deus. O ouro, ele aponta para a realeza e para a divindade. A prata para a redenção e para a justiça. Então perceba que não tinha cobre. Bronze, desculpa. Porque o bronze, a gente já falou que é o metal de quê? De juízo, de punição. A serpente que Moisés levantou no deserto, Deus falou, faz de bronze. Porque o bronze aponta para juízo, para punição. Agora, prata e ouro apontam para Deus. Então, o que Eliezer fez? Encheu ela de enfeites e adornos do céu. Agora imagine ela chegando, Isaac indo ao encontro dela. Literalmente foi um bom encontro. Casamento do céu. E Deus quer nos trazer esse nível de intimidade, de relacionamento com Jesus, porque ninguém fala que Jesus é Senhor e Salvador se não for pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então o nível de espiritualidade não está o quanto a gente faz barulho no culto. E tem muita gente que faz um barulhão, sai daqui, faz um barulho pior lá fora de mau testemunho. Então a gente precisa amadurecer esse relacionamento com Deus. E quem vai trazer essa maturidade no nosso relacionamento com Cristo e a sua palavra é o próprio Espírito de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é diferenciada, gente. Uma pessoa entusiasmada, você já teve uma pessoa que está entusiasmada com algo? Um projeto, uma viagem. Já viu? Quando a pessoa está entusiasmada? Cara, vou viajar, fazer uma surf trip, vou lá para a Indonésia. O cara está aqui com a cabeça que vai ser pai agora, vai ser papai. Ele já perguntou, pastor, o senhor já sabe se é menino ou menina? Até agora eu não errei nenhuma aí da... Acertei, o chute tá bom por enquanto.
Mas uma pessoa entusiasmada, gente, ela contagia com a alegria, com o sonho dela, com a força dela, com a energia. Cara, ela está sempre assim. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é assim. Ela é avivada, ela é diferenciada, entusiasmada, alegre, leve, cheia do poder do Espírito de Deus. Aí tu pega umas pessoas sem o Espírito. Bom dia. Bom dia por quê? Não dormi contigo? Pai do Senhor, irmão. Paz por quê? Tá muito engraçadinho. Muita brincadeirinha no culto. Isso aí não é de Deus. Pessoas que não têm o Espírito. Jesus foi a pessoa mais ungida pelo Espírito Santo com alegria do que todos os homens, está lá em Hebreus 1:9. Então ele era muito humano, ele contava piadas, ele se alegrava, ele era irônico. Por isso os pecadores queriam estar perto dele, se relacionar com ele. Por isso que os fariseus ficavam doidos com ele, porque ele caiu na simpatia do povo. Então que o Espírito de Deus nos leve a essa vida cheia da presença dele na nossa vida, aonde não vai haver dúvida que nós fomos escolhidos por Deus para nos relacionar e casar com Jesus. Até os machão lá do Rio Grande do Sul, diga comigo assim: eu sou a noiva mais bonita. Eu não vi os gaúchos falar, eles são tão machão que eles não vão falar isso aí. Amarrado isso aí, pastor. Eu sou a noiva mais bonita que vai se encontrar e ter o bom encontro com Jesus. Amém? Por isso, nessa manhã eu quero orar com você, para que você receba mais do Espírito Santo, porque uma coisa é quando a gente aceita Jesus, o Espírito passa a habitar em nós. Todos nós já temos o Espírito. Agora, o Espírito sobre nós é exatamente esse revestimento de poder. É como a noiva sem enfeite e a noiva enfeitada. Você quer ser quem? Ah, pastor, qualquer uma das duas já está ótimo, né? Não, eu quero ser enfeitada. Eu quero o revestimento, eu quero os dons, eu quero o poder. Para viver a vida abundante que Jesus prometeu para mim. Quando ele fala, eu vou te dar vida e vida em abundância, ele está falando do zoe, ou seja, a própria natureza de Deus. Ele não está falando de carro zero, ele não está falando de conta no exterior, ele está falando da natureza do Espírito Santo. Amém? Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.